Olá, meu povo. Estava assistindo ao jogo Irã contra a Bélgica quando o repórter da Casa TV, que vem transmitindo os jogos da Copa pelo YouTube, falou que a seleção de futebol do Irã representa mais a população iraniana do que o governo iraniano, sendo que essa fala não foi repetida em jogos dos Estados Unidos ou de outras seleções que se envolvem em guerras e muitas dessas guerras coloniais, como está acontecendo com a agressão estadunidense ao território iraniano e as agressões israelenses sobre toda a região ali do Oeste Asiático. Antes de dialogarmos sobre isso, quero convidar todas as pessoas a inscreverem-se no canal, seguir nas demais redes, curtir o conteúdo, pois mais uma vez gosto muito quando vocês curtem stories, mas o algoritmo não reconhece a importância do conteúdo quando a curtida é simplesmente no stories. Então curta os reels, curta os posts, curtam os vídeos longos e comentem o que vocês pensam sobre, para que nosso conhecimento possa ser construído em coletivo. Compartilhem com pessoas que vocês pensam que precisam e gostam de estar nesse tipo de diálogo. Quero iniciar que muita gente fala: o esporte não é só esporte, o futebol não é só futebol. E diversas argumentações, inclusive muitas mentirosas, são usadas para isso, como por exemplo, dizer que Pelé parou uma guerra. Já é de estudo que isso é uma falácia. O que aconteceu foi: a Nigéria estava em guerra civil, a guerra de Biafra, e o Santos, que tinha o Pelé no seu elenco, foi jogar lá. Porém, na cidade de Benin, onde o jogo aconteceu, houve um cerco de proteção do governo, onde dentro daquele cerco não foi feita os combates, e a delegação santista e os jogadores da outra equipe ficaram protegidos. Mas fora dessa região, desse cinturão, a guerra continuou, inclusive por respeito, sim, que o mundo tem por ídolos, sejam eles que fizeram alguma coisa pela sociedade, ou seja, ídolos construídos através da mídia. Aquele local não foi tentativa de agressão por parte do grupo revoltoso. Então precisamos saber dessas coisas para não estarmos propagando informações que não são verídicas. Outra questão é que a mídia só passa para a gente a festa dos países que são sem tradição no futebol e que estão em guerra. Porém, muita gente não sabe que o Brasil foi um grande agressor no território haitiano, inclusive com acusações de abusos sexuais contra haitianas crianças, cometido pelo Exército Brasileiro quando estava na missão de paz da ONU, porque os Estados Unidos da América destruiu o governo local para instaurar o governo que lhe beneficiasse. Assim como tenta fazer no Irã. Os Estados Unidos agride o Irã. Não estou aqui defendendo a República Teocrática, porque eu penso que nenhum governo deve seguir nenhuma religião. Todo governo deve respeitar as religiões diversas, permitir o culto de qualquer pessoa e de qualquer religião naquele território, sendo que esse culto não seja preconceituoso com outras formas de vida. Porém, nenhum governo deve ter em sua centralidade leis religiosas. Todas as críticas que podemos fazer ao governo iraniano, porém, a agressão que os Estados Unidos vem fazendo não é porque eles querem instaurar uma democracia, até porque a democracia que os Estados Unidos defende é a liberal, é a de seus empresários, seus grandes burgueses proprietários de empresas milionárias, explorar qualquer território. É o que nós chamamos da cultura ocidental, também de colonialismo, de diversos nomes que eu posso estar trazendo para vocês. O Irã, independente dos problemas de seu governo, ele está no processo de defesa de seu povo, de seu território e de sua autonomia, porque quem deve derrubar um governo que não lhe agrada no território é o próprio povo, ao menos que seja um governo que é dominado, controlado por potências estrangeiras, como a Europa faz em diversos países, a França mesmo em África, né? Então, saudando também Burkina Faso, que continua na sua luta de independência
e contra as agressões francesas e europeias como um todo, estadunidense também. Toda a solidariedade ao povo palestino e ao povo libanês que vem sofrendo agressões israelenses. Há pouco eu vi um vídeo de um israelense falando que ninguém gosta de barata, mesmo que ela não tenha feito nada contra você. Um vídeo que eu já falei aqui que para você dizimar uma população, você tira a humanidade dela, porque somos todos iguais perante a lei, mas essa lei fala de humanos, então se você desumaniza alguém, você pode exterminá-lo. Então ele chama baratas os revoltosos que estão ali na região do Oeste Asiático, que não aceitam a dominação ocidental, a dominação dos Estados Unidos através de Israel. E ele diz que se tem joaninhas entre baratas, você não vai preservar joaninhas, até porque elas escolheram estar entre baratas. Ou seja, ele diz, aqueles que apoiam os rebeldes, aqueles que não aceitam nosso controle, independente de ser guerrilheiro, de ser o chamado terrorista ou não, deve ser exterminado. Por isso que eles querem dizimar a população palestina, estão tentando dizimar a população libanesa com a perspectiva da Grande Israel, que é a mesma ideia do espaço vital que o Adolf colocou na ideia da Alemanha faz. Não vou falar os nomes porque pode cair, a visibilidade do vídeo, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, Israel é sim um Estado é sim um Estado genocida. E é sim um Estado que tem que ser combatido, pois ele não aceita a pluralidade de etnias, a pluralidade de pensamentos. E se vocês querem entender mais sobre esse pensamento ocidental, é muito interessante ler Orientalismo, obra do Said, que ele fala como essa ideia de ocidental e oriental é uma invenção europeia para a dominação. Quando a gente fala europeia, a gente também inclui os Estados Unidos, mesmo eles sendo do norte da América. Os Estados Unidos é tão imperialista que eles se chamam de americano, ou seja, tirando dos outros países que também estão na América sua autonomia. Se os Estados Unidos é americano, logo toda a América pertence aos Estados Unidos. Essa é a ideia da democracia que o pensamento ocidental prega. Vindo para a Cazé TV, que é como eu iniciei o vídeo, o Casimiro, ele não é mais dono unitário do canal. Ele vendeu, justamente virou uma pessoa milionária, vendeu por um preço absurdo, e hoje ele é sócio sim, continua fazendo parte, mas ele não é dono único. E eu vi um vídeo que eu pensei que Casimiro tá virando o novo Silvio Santos. Não na mesma proporção, porque são épocas diferentes, pessoas diferentes, mas perceba, eu vi um vídeo falando que Casimiro trabalhou na Globo como estagiário, quando o empreendimento de seu pai estava falindo, ele teve a grande ideia de fazer live na Twitch, e a partir daí ele foi visto, começou a receber patrocínio, ou seja, a ideia de que uma pessoa que é pobre ascendeu com sua grande ideia e carisma. A mesma coisa que falam que Silvio Santos era camelô, que é uma falácia. O sobrenome de Silvio Santos é Abravanel. Quando a gente fala Senhor Abravanel, como ele tinha orgulho de falar, esse título Senhor foi dado pela importância da família dele. E precisamos entender tanto raça, não como um conceito biológico, mas como um conceito sociológico, como a própria ideia da riqueza. O Pierre Bourdieu, que eu sempre falo também, junto com Fanon, fala dos capitais simbólicos e dos hábitos. Por mais que uma família tradicional, branca, rica, venha ter seu patrimônio econômico derrubado, continua tendo o capital social e o capital cultural. O que é o capital social? Quem eu conheço? Se eu sou da periferia, eu conheço pessoas da periferia, mas eu frequento, por ser um branco de família tradicional, locais onde estão os ricos, eu vou ser reconhecido pelos meus hábitos, com as coisas que eu aprendi como eles. A questão de Silvio Santos, eu sei que ele não era pobre camelô, isso é uma mentira, mas também ele podia ser um classe média, como a gente fala hoje, Classe média está até mais próximo da classe trabalhadora do que da elite socioeconômica.
Porém, ele, por ser da família Abravanel, né, ser da segunda geração que chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, não me lembro se ele é da segunda ou terceira geração, mas independente, segunda e terceira geração ainda é próximo, mas eu acredito ser a segunda, ele continuou conhecendo pessoas e quando você conhece pessoas, você recebe mais oportunidade. Então é uma falácia falar que ele cresceu vendendo bugigangas. Mentira. Assim como essa ideia do Casimiro também é uma falácia. Casimiro nunca foi pobre. Ele pode não ter sido rico, ser uma pessoa classe média, mas trabalhar na Globo, conhecia pessoas, né? Seu pai era dono de um restaurante, não era trabalhador do restaurante. Logo ele conhecia pessoas naquele ciclo. Então perceba como querem criar uma figura do Casimiro através do seu carisma que ele tem sim, através da sua emissora. É porque querendo ou não virou uma emissora no YouTube, o canal que é tão potente quanto a emissora, e através disso eles agora são patrocinados por Bet. Muita gente toca o pau nos influencers que falam de Bet, né? Mas o Casimiro ninguém toca, porque é uma pessoa carismática, uma pessoa que tem grande alcance, mas faz propaganda de Bet em programas esportivos, que já mostra esporte e aposta, a gente já vê toda a contradição. Você pode perceber que esses patrocínios também dizem o que você vai falar no programa. Porque em um jogo dos Estados Unidos, esse mesmo comentarista que não tem nenhum conhecimento de geopolítica, nenhum conhecimento de história, fala que os Estados Unidos está agredindo um território, mas ele fala que o governo iraniano não representa o Irã, sendo que em um jogo dentro dos Estados Unidos houveram 2, 3 iranianos que levaram uma bandeira da monarquia iraniana, que era antes do regime teocrático, e os iranianos e iranianas que ali estavam hostilizaram esse pequeno grupo, porque os iranianos estão com seu governo, mesmo com toda a crítica à teocracia. E lembrando história, vocês podem pesquisar, o Irã vivia em plena democracia não teocrática e não ocidentalizada, quando os Estados Unidos ajudou a dar um golpe e instaurar essa monarquia que eles querem de volta, que é violenta, do Reza Pahlavi. E após, o próprio povo iraniano se revoltou e derrubou esse regime do Reza Pahlavi, né, regime monárquico, mas o grupo que conseguiu ascender foi o grupo religioso, que instaurou a democracia teocrática. E eu vou falar democracia sim, porque democracia não significa estar distante de ditaduras. As palavras elas podem ser usadas de acordo com o seu interesse, e se a gente pegar o conceito de democracia, a gente tem que complementá-la, como a gente fala, democracia representativa, democracia participativa, o Irã fala da democracia teocrática. Então, se você coloca esses complementos, você está delimitando o alcance e dizendo que tipo de democracia ela é. Como os Estados Unidos se diz democracia, mas quando a gente fala democracia liberal, a gente está delimitando até onde vai essa democracia, quais os limites dela. É complicado quando pessoas que não têm nenhum conhecimento geopolítico, nem de relações públicas, das ciências sociais, da história, da geografia, vai às redes sociais falar bobagem. Seria muito mais interessante que esses narradores de futebol, comentaristas de futebol e de qualquer outro esporte se limitassem a narrar o que eles estão narrando, a falar das regras daquele esporte, a comentar como está se desenvolvendo aquela disputa e deixar essa parte geopolítica para quem realmente entende, para quem realmente tem a competência de falar sobre. Finalizando, quero saber mais uma vez o que vocês pensam sobre isso, então comentem, deixem suas curtidas se vocês gostam desse tipo de debate, compartilhem com quem vocês pensam que pode estar colaborando, inscrevam-se no canal, sigam em todas as redes e contribuam com o diálogo combativo, camaradas.